A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A cidade foi historicamente o lugar, e a grande cidade mais ainda, o lugar da diversidade social, da diversidade cultural e da dinâmica econômica mais intensa, né? Mas ao mesmo tempo as cidades são lugares de produção de desigualdade, de vários tipos diferentes: desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades religiosas, desigualdades étnicas, raciais. Então as cidades têm essa dupla dimensão de ao mesmo tempo serem o lugar da produção mais intensa e da riqueza, mas também o lugar da produção mais forte de desigualdade. Eu moro na zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos, Vila Inglesa, ali que eu moro. É uma comunidade também onde eu resido. E eu trabalho como motoboy. A gente consegue observar, sim, uma grande diferença, né? A gente consegue ir em locais onde a gente vê pessoas com muito e chegar a locais onde a gente vê pessoas que não têm realmente nada. A gente fica olhando e vai aprendendo, né? A gente começa a aprender também, porque até em questão de linguagem é bem diferente. Você tá, de repente, num jardins e você tá numa comunidade. Essa linguagem é diferente. E a gente começa a aprender essas coisas, porque a gente tem que saber se portar nesses locais, até mesmo para que a gente não tenha determinados atritos ou determinados preconceitos. Existem padrões de segregação que são padrões de segregação macro, né, que valem para o conjunto da cidade, né? Então, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade com muita macro-segregação. Quer dizer que você tem uma grande área central, que normalmente as pessoas chamam de centro expandido, em que você tem tende a ter uma renda muito elevada, um acesso a serviços muito bom, uma série de oportunidades, amenidades culturais, ambientais, etc. e tal. E uma parte externa, bem externa da metrópole, que é caracterizada por ausência ou por precariedade no acesso a serviços, renda mais baixa, inserção de qualidade mais periférica no mercado de trabalho. Então, essa segregação que você consegue ver muito de cima e observar, a gente chama de macro-segregação. E tem um outro tipo de segregação, que é uma segregação de menor escala, que descreve o fato de que pessoas que moram bem do ladinho da outra, em termos espaciais, a uma distância pequena, não têm relação entre si, né? Então, você pode ter uma favela de Paraisópolis, por exemplo, localizada dentro de um bairro muito rico, em que está ali caracterizada uma situação de microsegregação. O Centro de Estudos da Metrópole é um centro que foi constituído no ano 2000 com recursos da FAPESP. A nossa trajetória é muito ligada aos financiamentos que a FAPESP nos deu. A gente foi produzindo pesquisa em diálogo com a forma como a FAPESP foi organizando a sua política científica, né? O CEM se notabilizou por analisar principalmente as questões da desigualdade social na metrópole, né? A gente trabalha muito com dados censitários, com dados quantitativos coletados por órgãos oficiais, principalmente pelo IBGE, mas também pelo SEAD, PNAD e censos no IBGE. Isso dá para a gente uma enorme quantidade de informações muito rica, com uma abrangência temporal muito grande. Desde os 160 a gente tem dados no CEM. Mas também a gente trabalha com muitos dados coletados por nós,
diversas formas distintas. Em algumas estratégias que são estratégias também quantitativas, por exemplo, desenvolvendo pesquisas em que você contrata alguma empresa para fazer uma amostra estatística e perguntar coisas, né? Sobre, por exemplo, o acesso que as pessoas têm a serviços públicos, se elas usam serviços públicos através de algum tipo de intermediação política ou se é diretamente, quais são as práticas culturais que elas têm, o que elas fazem com o tempo livre, qual é o apoio que as pessoas dão e o que elas acham sobre políticas redistributivas, se elas apoiam uma tributação que permita ter recursos para fazer redistribuição social ou regional. Todos esses são temas que a gente já fez pesquisas obtendo dados quantitativos em campo. E a gente tem também muitas pesquisas que trabalham com estratégias mais qualitativas, envolvendo entrevistas, envolvendo o trabalho de etnográfico, né? Um trabalho mais denso de acompanhamento de atores específicos ou de pessoas, e a observação direta de contextos em que as pessoas vivem, e isso é fundamental para ter acesso a certos tipos de informação que você não conseguiria obter pelos métodos quantitativos, né? A gente tem um conjunto de técnicas associadas à recuperação de imagens de satélite e de fotografias aéreas que permitem uma análise integrada com os sistemas de informação geográfico, né? Elas envolvem, por um lado, uma série de técnicas de N grande, né, na produção de informação, por exemplo, dos celulares, da localização das pessoas na cidade com os celulares e a recuperação dos trajetos que as pessoas podem fazer com os celulares, onde o celular dorme, que a gente imagina que é onde é a residência da pessoa, e para onde as pessoas vão, então estudando os deslocamentos das pessoas. Por outro lado, os dados de bilhetagem, né, os dados do bilhete único, caracterizando como as pessoas circulam na cidade. E como, por outro lado, o próprio transporte coletivo, quantas pessoas ele tem ao mesmo tempo, para tentar analisar densidade excessiva e tal. E a utilização de técnicas de laser para a recuperação das imagens aéreas, né? Essa desigualdade a gente vê muito perto. Então, onde eu moro, tem a comunidade aqui, 3 ruas abaixo, você tem prédios caríssimos, né? Então, a comercialização ali também, ela aumenta. Então, quem acaba sofrendo é a galera da comunidade em si. Ali onde eu moro, eu acho que falta ONGs, associações, e em relação também à área de lazer, que não tem muito, na comunidade onde eu moro não tem muito área de lazer. Acho que coisas para as crianças também falta bastante. Em relação à educação, a gente vê muito os pais reclamando em relação ao colégio. Não quero meu filho nesse colégio, não quero meu filho nesse colégio. Então é bem complicado, alguns colégios são bem disputados justamente por causa disso. Então, e quem sofre é o pessoal da comunidade. A trajetória, sob o ponto de vista da renda especificamente, trajetória da desigualdade de renda, uma trajetória de declínio constante e muito intenso dos anos 80, do início dos anos 90, com a redemocratização até 2015, e depois uma trajetória de leve elevação da desigualdade a partir daí, ou instabilidade no patamar da desigualdade. No caso do acesso a políticas públicas, a Constituição de 88 reforma o conjunto de direitos no Brasil de uma forma muito importante. Foi preciso montar sistemas nacionais complexos que envolvem os 3 níveis de governo para entregar essas políticas que foram lá desenhadas em 88. Ao mesmo tempo, cada cidade tem cada lugar tem a sua própria dinâmica política, né? No geral, a trajetória de São Paulo é uma trajetória de redução das desigualdades, né? No caso da desigualdade de renda, isso variou ao longo das décadas. Então, a década de 90 foi uma década caracterizada por uma redução da desigualdade, com aumento da pobreza, especialmente a partir de 94. Paralelo ao Plano Real acontece uma abertura econômica que produz uma reestruturação produtiva em São Paulo, porque é a cidade da indústria, uma cidade onde a atividade econômica estava mais concentrada, e isso faz com que a década de 90 tenha, ao mesmo tempo, redução da desigualdade e aumento da pobreza, né? Aumento da informalidade, aumento do desemprego, né? A partir de 2002 isso vira, a desigualdade
continua caindo, mas a pobreza cai muito fortemente, e isso volta a subir a partir de 2015, com a crise econômica e a crise subsequente, depois a Covid-19, todo esse período aí é um período bastante conturbado, tanto por dimensões completamente externas, quanto como dimensões domésticas associadas à política pública e às dinâmicas políticas brasileiras, né? Eu comecei a ter uma outra visão também, que era uma visão que eu não tinha antes, em relação à fala. Aqui não é meu lugar, porque as pessoas aqui são todas formadas. Não, não é assim. Aonde eu chegar, eu tenho, sim, espaço de fala, né? Aí eu comecei a entender que a gente pode estar onde a gente quiser estar, real. Então comecei a passar isso para as pessoas também. Comecei a levar isso para o local onde eu moro, né? E se eu consigo, você também consegue. Então tem aquele... para você estar dentro de uma Câmara Municipal, você precisa ser um vereador, você precisa ser formado, você precisa ter uma faculdade, você precisa isso, você precisa aquilo. Mas é isso que passam para as pessoas. Então é isso que fica ali no consciente das pessoas, e as pessoas, isso eu não posso, eu não consigo chegar até lá. Tanto as políticas nacionais quanto as políticas locais têm melhorado o acesso a políticas e serviços, no caso de São Paulo. Uma coisa que tem mudado muito pouco é a dimensão da segregação, né? A dimensão da segregação residencial no espaço muda muito pouco nas cidades, ela é inercial, em todos os lugares ela demora muito para mudar, mas no caso das cidades brasileiras ela tem mudado muito pouco, porque a gente não tem políticas ativas de planejamento que interajam com o território e que tentem remodelar os grupos, os bairros e os grupos que estão morando em cada bairro, abrindo, por exemplo, áreas de habitação de interesse social em lugares mais bem localizados, mudando os conteúdos de certas regiões da cidade e trazendo habitação, sobretudo, para áreas mais centrais. Acredito que os centros culturais deveriam, sim, ter muito mais atenção, assim como a educação também. Acredito que nos finais de semana, escolas, de repente, abertas, com atividades culturais, facilitaria bastante também, né? Porque às vezes é difícil, é aquela parte, você não consegue ir tão distante, mas tem como trazer aquele teatro para um colégio, dentro de uma comunidade, né? Trazer aquele musical para dentro da comunidade, e tem espaços para isso. Eu acho que falta só esse remanejo e pessoas para que isso possa acontecer. A ciência é absolutamente central para as sociedades humanas e a ciência é absolutamente central para a sociedade brasileira, né? A dinâmica recente do Covid-19 e agora das questões climáticas mostra o quanto a gente depende da ciência para conseguir produzir, por um lado, políticas públicas de melhor qualidade, também restringir certos tipos de atividade, produzir transições para outros tipos de atividade que sejam menos danosas, quanto organizar as práticas cotidianas que as pessoas têm de uma maneira melhor, né? Então a ciência é absolutamente central para todos nós. E disseminar a ciência e disseminar a informação é absolutamente central, justamente para as pessoas terem, primeiro, mais consciência sobre a importância da ciência e, portanto, serem mais seletivos e serem mais sofisticados na escolha das respostas que são apresentadas para elas, né? Em período recente, a gente tem uma disseminação de informações de muito baixa qualidade e a disseminação de informações científicas é uma forma de combater isso e das pessoas notarem, conseguirem separar as informações que estão organizando a vida delas.